Olá, todas e todos. E mais uma vez a gente está aqui para mais um episódio super especial desse podcast que eu tenho curtido cada vez mais fazer. E hoje eu tenho uma convidada e um convidado, que já é diferente, né? Por enquanto estava vindo só uma outra pessoa, bem especiais, bem fofos. E eu quero até falar que o título que a gente tem desse podcast hoje, que é O Amor que a gente amassa juntos. Tão fofo que eu achei. Muito massa, adorei. E aí, então, eu tô aqui com o Roberto, Beto e a Ju, muito amados, Juliana, de muito tempo de história, né? Aqui a gente já tem juntos. E eu escolhi que eles viessem para esse episódio agora do mês de junho, porque é o Dia dos Namorados. E eles são um casal muito especial para mim, que eu honro muito, que eu acho linda a história e convivo muito. Então, isso do Dia dos Namorados, né, que a gente celebra, e que aqui no Brasil acabou virando um dia mais romântico, né? Mas eu acho bem importante a gente lembrar que o Dia dos Namorados, ele é o dia do amor, né? Da celebração do amor. Claro que a gente tem um amor romântico junto nisso, e por isso vocês estão aqui. Mas que a gente lembre que o Dia dos Namorados, ele também é celebrado um dia de amor, de solidariedade, de parceria, de estar junto. E que a gente muitas vezes tem um sentimento de amor por quem nem é nosso namorado ou namorada, né? E a gente acaba podendo celebrar esse dia também, né? Mas então é isso, acabei já apresentando vocês um pouquinho, né? Roberto e Ju. E quero saber um pouquinho de vocês. Então eu tenho umas perguntas aqui, vou dar umas olhadas aqui, ó. Por que nosso episódio chama O Amor que a gente amassa junto? Porque além do amor, vocês têm uma padaria, muito maravilhosa, né? Que é um último bebê que nasceu desse casal. Então, a Compã, que fica ali no Córrego Grande, que vale a pena vocês visitarem. Mas aí eles vão contar um pouquinho dessa história e depois a gente vai marcar um café lá, tá? Ótimo. Eu, como uma boa canceriana, adoro um amor romântico. Então, eu amei essa ideia de comemorar o Dia dos Namorados com esse podcast. Muito bem. Então, fica a dica, né, Beto? É isso aí. Você já deve saber, né, dessas dicas do amor romântico, mas, Muito. né? Sempre vale lembrar. Sempre. E eu acho que o pão tem tudo a ver com isso também, sabe? Sim. Sim. Mais que o alimento, né? O pão como símbolo também de amor, no sentido mais amplo, que nem tu falaste, que não é apenas o amor de casal, o amor, né? De uma forma... Isso. Mais ampla, celebrar geral. O amor, né? Muito. Bem muito legal. bom. Gostei. Que bom. E me diz uma coisa, o que veio primeiro? O pão ou o amor, ou os dois juntos dentro disso? Conta, o que veio antes? Vocês se conheceram e depois foram sócios? Como é que é essa história da parceria agora na padaria e a relação de vocês do que começou primeiro, né? Quem nasceu primeiro? Bom, nasceu primeiro, eu vou começar, tá? Pode. Nasceu primeiro o nosso amor, né? A história do pão veio bem depois. Apesar de eu fazer pão há muito tempo, é recente, né? A minha relação profissional, digamos assim, certo. com o pão. Virei padeiro, tive coragem para virar padeiro. Depois de muita terapia. Que bom. Foi uma transformação importante, difícil, né? Mas sim, muito importante. Sou muito feliz por isso hoje. E a padaria veio depois. E resultado do amor, né? Assim, então não podia ser melhor do que é. Tá. Eu acho que em função disso. Porque nasceu com amor e do amor. Muito bom. Essa não foi a nossa primeira empresa. Tá. Nós nos conhecemos há muito tempo, né? Sim. Eu trabalhava numa escola infantil como auxiliar e o Roberto tinha uma irmã nessa escola
E ele levava a irmã na escola e eu falava, ai, esse irmão da Natália. A carinha dele. O pão. O padeiro Ele pão. é um pão. Mas aí nossas vidas tomaram outros rumos. Eu me casei. O Roberto também. Né? E nos reencontramos alguns anos depois trabalhando na nossa área, na Federação das Indústrias de Santa Catarina. Administradores, os dois. Mas na área de comércio exterior. Tá. Que era o meu curso. Exatamente. E o dele também. Tá. E trabalhávamos no Centro Internacional de Negócios, que foi uma grande escola para gente. E ali surgiu uma grande amizade. Né? Ele foi muito apoio na minha vida. Eu me casei muito nova e quando nós nos reaproximamos, eu estava vivendo uma adolescência um pouco tardia. Tá. E, enfim, que a gente trocava muito. E aí surgiu um amor. Primeiro uma amizade bem livre. Que bom, e né? Agora, um amor que nasce... amor que continua livre. E aqui estamos. E essa, então, é uma sementinha bem importante para vocês, né? Da liberdade. Essa marca de ter um amor, uma amizade livre e um amor livre. Fala um pouquinho disso aí. Como é que é para vocês isso? Se isso ainda é, porque são... Quantos anos tem? Vocês lembram, assim? Essa parte é dura. 23. Bastante. 20, uns 24 anos. Bastante tempo, né? De relacionamento. Sim. E manter essa chaminha da liberdade entre vocês e o amor e os filhos e todas as histórias, né? Como é que é isso? Conta um pouco. Eu falo, a base da admiração, eu acho que é você conseguir ser você mesmo e não se misturar e se tornar uma outra pessoa por estar ao lado de alguém. Então, eu admiro muito o Roberto por ter suas preferências, seus gostos, suas vontades, independente de mim, das crianças, sempre contemplando, mas eu acho que a base para admirar o outro é poder ser você mesmo. Que bom. E olhar o outro como um outro ser, né? Não só como um casal e que fazem o que o outro quer. E como é isso para ti? Foi tão bonito isso, Ju. Então podemos até complementar. Assim, eu acho que complementando, né? Mas gostei muito. Complementando, assim, eu acho que base em respeito, né? Admiração também, que nem tu disseste, eu acho que é por aí. Então, essas podem ser as sementinhas que fizeram fermentar esse amor, né? Que fermenta e fizeram ele crescer. Você acha que esse é um ponto super importante. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque um amor de casal, né? Afetivo, um relacionamento afetivo que não tem liberdade, ele não vai florescer. Ele não vai fermentar e crescer como um belo pão, né? Não vai mesmo, porque... esse ponto, a gente confunde muito, né? O que é relacionamento e o que é individualidade. Então, para ser casado, eu tenho que fazer tudo que o outro faz e o outro não pode fazer nada sem mim e eu não posso fazer nada sem o outro. Mas esse lugar que você trouxe, que é um ponto importante da relação de vocês, é fundamental para um amor poder crescer. Porque tem que ter outro e a relação, né? A relação é um terceiro elemento desses dois indivíduos que compõem a esse relacionamento, né? Isso não é fácil, né? Então, o ciúme é algo que acaba precisando ser repensado, né? Como é que é para vocês esse lugar, assim, se tem esse espaço e essa admiração pela liberdade, vocês conseguem lidar bem com isso? Vocês vão bem nesse espaço? Sim, interessante, porque a gente... Estava pensando agora,
nós estamos juntos não só como casal, né? Mas além da vida em casal, a gente divide uma vida profissional há muito tempo. Então, nós temos muito tempo juntos, né? Sim. De convivência mesmo, né? Durante um dia inteiro. Exatamente. E à noite. E eu acho isso super interessante, porque a gente foi construindo essa relação super intensa, né? Porque nós realmente temos um tempo de convivência, de convívio muito grande. Eu acho que com bastante maturidade, né? E altos e baixos, como todo relacionamento, isso. Né? Óbvio. Mas sempre com né, fazendo aqui um paralelo, né, com a questão que tu mencionaste da semente forte, que cresce bem, é isso, com cuidado daquilo que a gente acha que é mais importante, né? Que é essa terceira pessoa, que é o nós, né? Isso. Enfim, tem as individualidades e tem o nós, e respeitar esses espaços que são espaços diferentes, né? Eu tenho as minhas coisas, gosto de rugby, tenho meus amigos, tenho, enfim, as minhas atividades, a Ju tem as dela, e a gente tem um monte de coisa juntos, né? Então, acho que é por aí. Que bom, que bonito, né? E é um aprendizado mesmo, né? Construir tudo isso, poder estar junto e cuidar mesmo para não se misturar demais a ponto de se perder de si e aí automaticamente perder a relação de vista, né? E junto com tudo isso, as brigas acontecem? Tem treta nesse... Sim, claro. Senão não seria. Claro, e uma coisa outra importante que eu vou puxar aqui é como é importante brigar num relacionamento, né? Sim. Não é? Porque se não briga... Se briga muito, pode ter um espaço de perigo aí, né? Porque daí não estão se entendendo mesmo. Mas se não briga nada, também quem é que sou eu, né? Como é que é isso para vocês? Olha, eu tento brigar direto. Eu adoro. Ela é boa. Adoro. E aí eu sei puxar a briga. Entendeu? Mas a recíproca não é verdadeira. Não, eu sou ruim de briga. Isso que ele depois fala que os arianos que são bons de briga, pois né? Como assim? Eu acho que eu sou meio falhado nesse... Essa parte não. Eu acho que não sei. Quando ele sente que vem a briga, ele não alimenta. E aí é muito difícil, é frustrante. Porque uma boa briga tem Mas seu eu tô aprendendo, tem. Tô aprendendo. Que bom, tô acho aprendendo. bom. Eu tenho essa dificuldade mesmo. Que é? Tu fica com medo de brigar? De acontecer uma coisa de vocês, de não ser legal? O que você acha que mexe aí dentro de ti? Então, não é o medo da briga, né? Talvez das consequências da briga. Tá. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de mim, tá? Brabo. Tá. Entendi. Então, porque talvez... quando eu explodo, é feio. Entendi. Né? Então, eu prefiro, quando surge uma situação de briga, eu esperar, pensar sobre o que aconteceu para depois retomar. Tá. Porque, sei lá, não sei, eu nunca curti muito essa coisa dessa adrenalina da briga. Eu gosto da adrenalina do esporte, enfim, adoro adrenalina, né? Mas eu descarrego ela de outra forma. Tá. Né? Na relação me preocupa. A cara da Ju. Um belo negociador. Né? Que ótimo, né? Mas é um jeito de lidar mesmo. Interessante. Mas é inevitável, né? Sim. Nós montamos agora um negócio novo, juntos, também, mais um negócio juntos. Sim. Né? Tivemos uma empresa, a Raja Soluções em Comércio Exterior, que foi quando nós saímos da Federação das Indústrias.
E montamos essa empresa, eu fiquei grávida do Felipe. Então, o primeiro filho de vocês. O nosso primeiro filho. Isso. E nesse meio do caminho, quando eu fiquei grávida, o Roberto resolveu buscar uma oportunidade fora do Brasil. Tá. Em virtude dos outros filhos dele, que ele já tinha, Caio e Yuri. Tá. E, enfim, conseguiu essa oportunidade. E aí desfizemos a sociedade e ele acabou indo morar no Uruguai. É isto, tem tudo isto, né? Tudo isto. Aí nasceu o Felipe, nós nos víamos às vezes. Tá. Até que... Dan. Não mais que de repente. Não mais que de repente, ele me convidou para ir para o Uruguai, com um bebê de colo, né? No aniversário dele, foi no seu aniversário, né? Em abril de 2006. E me falou, olha, na semana que vem você tem um concurso para fazer aqui no Uruguai. Providenciou tudo. Tudo. Até a mãe dele foi para dar suporte, para cuidar do bebê, enquanto eu subia para fazer no prédio lá, para fazer o concurso. Muito bem. E assim fomos. Passou? Passei. Concurso da Secretaria do Mercosul. Que legal. E fui morar no Uruguai. Muito bom. Estarmos perto dos meninos. E era uma ótima oportunidade para a nossa carreira também, né? Claro. Foi uma fase muito boa. Que legal. Foi, nós fomos para passar, eu acho que o nosso projeto inicial era 3 anos, para estar junto com os meninos nessa primeira fase do Felipe, enfim, né? Eles eram pequenos também, o Caio e o Yuri. E aí acabamos ficando 10. Uau! Quase 10 anos. Que legal. 10 anos. Que legal. Foi gostoso. E esse é um outro tópico bem legal da gente trazer, né? Quando um do casal precisa ou tem um chamado para outra história, se o que ficou trava, muito possivelmente a relação pode terminar. Mas quem ficou, se tem o desejo e abre mão, né? E aí eu acho bem interessante. Tu acabou abrindo mão de muitas coisas tuas aqui, né? Para poder comprar o presente que vinha, né? Mas assim, vou topar, vou abrir mão. Então, ceder é muito, muito importante para poder florescer também, né? Sim. Senão fica só um. Não, só pode ser assim, só é assim, isso, aquilo outro. Quando a gente cede um tanto e ousa e acredita, e aí o amor é muito importante, né? Porque deve ter sido muito na confiança deste amor. Não, eu vou confiar nesse amor e vou, né? Muitas vezes eu me questionei, assim, em dias de tormenta, frio, que venta muito, eu com aquele bebê tendo que conseguir pessoas para trabalhar em casa, para cuidar dele, porque a gente tinha uma rotina de viagem intensa, foi a época que a gente mais viveu separados, porque ele viajava, eu viajava, enfim, a gente era bem trocava. Essa coisa de trabalhos no exterior mesmo, era isso. Comércio exterior, vamos dizer. Era. E aí eu pensava, né, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí logo vinha, não, eu tô crescendo profissionalmente, eu cresci muito profissionalmente, sim, pessoalmente também. E foi uma grande oportunidade para mim. Eu me abri para isso, me trouxe uma grande oportunidade pessoal, profissional e da nossa vida em família, que a gente sempre se moveu muito pelo coração, né? Sim. Então a gente está tentando ser um pouquinho diferente, usar um pouquinho a razão. A história da padaria também vai por aí, né? Isso. Conta um pouquinho. Eu acho que também é muito parecido, na verdade, que é movido por uma paixão, por uma vontade, também por uma situação, um momento, né, de transição, enfim, de carreira, Como de que se surgiu? reencontrar. Isso. Como que surgiu? Conta um pouquinho disso aí, como é que foi? Quando nós voltamos do Uruguai,
Eu devia estar... Eu acho que eu fiz 40 anos. Foi Acho a que sua por aí. grande festa de 40 anos. Foi próximo Olha dos meus... só. Pouco depois dos 40 anos, tá? Se não me falha a memória. E me surgiu essa coisa de, puxa, o que eu tô fazendo, né? Esse negócio que eu tô fazendo, que eu fiz até hoje, muito bom, muito legal, tal, foi ótimo para mim, mas não é o que Não toca. E foi um momento assim de repensar, enfim, de olhar para dentro, né? De fazer terapia, de entender algumas coisas na minha vida. E foi nesse processo, que foi longo, né? Sim. Que eu me descobri padeiro. A gastronomia sempre esteve presente, eu sempre gostei muito da cozinha, sempre foi uma área que me remete a coisas boas, a família, amigos, enfim, é algo que eu gosto. Tá junto, né? Eu gosto, me faz bem. Isso, adoro. Festa, E, olha lá. Ainda vira esse mundo em festa, trabalho e pão. Isso. Perfeito esse slogan. Não é? Falta um pouquinho de festa. Tem bastante trabalho e bastante pão. Será? Não, de vez em quando a gente arruma um tempinho. Tá, vai, continua. Há controvérsias. Mas sempre, né? Mas onde é que eu tava mesmo? Tava depois dos 40 anos, que você sempre gostou de gastronomia. E aí eu fiz um curso de fermentação natural com a Regina. Tá, querida. A Regina, da Cozinha da Rê. E isso foi um pouco antes da pandemia, 2018, final de 2018, por aí. E aí, eu que já fazia pão, com uma certa frustração, assim, porque eu fazia o pão, mas não saía do jeito que eu queria, e como aqueles bom ariano, pães, né? Sim. Assim, por que não fica? E aqueles pães caseiros fazia, não isso. É nada de muito... Pão tipo pão colonial, comum, pão da avó, isso. enfim, né? Pão de casa mesmo. Isso. Tá. E aí eu descobri que existia o mundo da fermentação natural. Você queria aquele. Que eu tinha essa referência, certo. mas não sabia por onde começar. Como que ia chegar lá. E aí eu fiz esse curso que foi, assim, um divisor de águas. Que legal. E quando eu me dei conta, eu estava indo cada vez mais fundo nesse mundo, nesse universo, né? E aí foi um passo... Legal. Muito bom. Foi um passo rápido para começar a pensar nisso como profissão e me enxergar como padeiro. Fala. Só para acrescentar, eu acho que dentro dessa descoberta teve um processo que nós fizemos terapêutico contigo. Sim. E que foi extremamente importante, que nos mostrou que a gente não tinha só uma porta para abrir. Que nós poderíamos enxergar outras coisas como casal, como empreendedores e como pessoas que queriam se encontrar nesse mundo profissional. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar em Brasília. Tá. Eu tinha um contrato com a Organização Pan-Americana de Saúde, mas não era uma coisa que também não me completava, porque eu ia na segunda, voltava na sexta, estava muito longe de casa. Sim. Que também é bem família, né? Tu gosta Bastante. muito, né? Bem cancerianinha mesmo. Bastante. Adoro fazer uma comidinha de panela para os meus filhos. Para os bebês. Os bebezinhos. Sim. Um homão. Tá. E que bom, né? Isso de ter... Mais uma vez vocês ousaram, né? Ousaram um monte indo pro Uruguai, quando decidiram ir. Tu primeiro, depois a Ju junto. E ficar esse tempo todo. Ousaram ao voltar, né? Deixar muitas coisas que acabaram construindo lá. E mais uma vez em mudar totalmente de profissão, né? Essa ousadia... E aí acho que isso também é uma marca muito bonita da relação de vocês e como isso é importante para um casal, né? Ousar junto,
né? Permitir que o outro ouse e mesmo tendo algum medinho, alguma restrição, algum será, né? Algum medo, como a gente estava falando agora há pouco, da maluquice do outro, né? Mas a maluquice do outro pode alimentar muitas coisas, claro que dentro de tudo pensado, planejado, né? Mas Sim. como é importante, né? Esse apoio que vocês se deram e se dão até hoje, né? Estão lá. E são vocês dois que tocam o negócio de vocês, né? Um de um lado, outro do outro, e a galera tá lá. E me conta uma coisa, que tem essa pergunta que eu adorei, essa aqui, ó. Se o relacionamento de vocês fosse um pão, qual seria? Olha. Pode inventar, padeiro, pode criar, ou pode ser um que vocês já conhecem, ou qualquer coisa assim. Não é uma pergunta tão fácil, mas me veio o pão na cabeça. Eu acho que seria um brioche. Ai, que Brioche. delícia! Eu acho um brioche, porque o Olha. brioche tem altos e baixos. Tá. Ele cresce em alguns aspectos, em outros ele abaixa, para dar aquela característica de ondas, de subir e descer. Tá. Né? E eu acho que seria um brioche, que no fundo é fofinho. E saboroso. E muito Saboroso. saboroso. Sim. Não gostei do brioche. O brioche, eu acho que é uma boa referência. Que legal. É uma boa referência. É um pão que é difícil, sabe? Não é um pão fácil. Não, né? E é um pão que quando dá errado, dá prejuízo. É um pão caro, né? Tem que investir. Mas é um pão nobre, um pão nobre, gostoso. Gosto desse pão. Que lindo. Mas eu inventaria um pão novo, talvez. Isso. Qual seria a tua receita? E trazendo o meu lado romântico. Também existe. Ju. Brincadeira, só para dar uma diversão. Um pão de rosas. Como que é isso? Um pão de rosas. Pô, deu até vontade de fazer. Vai criar. Juro, fiquei aqui pensando. Pode ser de lavanda? Lavanda é legal. Também. É que a rosa tem espinhos também, então tem... Claro, a gente não vai botar espinhos no pão, né? Mas... Eu acho que não é. Mas ela tem esse simbolismo, né? De tudo, da beleza. Da beleza. E que cor seriam as rosas? Vermelhas mesmo? Eu gosto de rosa. Rosa. Eu gosto de rosa. Tá. Adoro rosa. Verdade, né? Eu gosto muito de rosa. Entendi. Então, quem sabe tu cria e depois a gente... Isso. Conta como ficou. Tá. Porque tu cria várias receitas, né, também lá. Sim, ontem fiz um pão de limão galego. Esse eu não vi. Você postou então, foi esse? Um teste, Tá. Eu postei uma parte, o início dos testes e tal. Ai, que delícia. Ficou bem legal. Porque o limão galego nessa época né? Então, eu passava todo dia pela árvore em frente de casa, desperdiçando. Carregada, limão caindo. Que tá. E eu só critiquei. Eu falei, como assim? E aí eu falei, um pão de limão galego ninguém vai querer. E hoje de manhã você fez aqueles minis. Nossa, ficou maravilhoso. Ficou bom, né? Amanhecidinho, ficou mais gostoso do que fresquinho, olha lá. Todo molinho. E eu pensei, nossa, eu só critiquei, desestimulei ele a fazer o pão. Tá. Ainda então, bem que ele é ele e não me escuta sempre. Isso! Essa é a liberdade, né? Essa é a individualidade. Não, por que não faz uma torta? Tipo, né? Combina bem mais. Um torta. Lemon pie de limão galego. Que também poderia ser uma bela criação, hein? Sim. E esse café aqui, conta um pouquinho dele. Que agora tem café, né? Na Compan. Esse café próprio maravilhoso. Temos. Conta um pouco dele para mim. Então, nós começamos o projeto para sermos uma padaria artesanal e chegou em algum momento, nós descobrimos que necessitaríamos também da parte do café, que era importante a parte do café para a gente conseguir tornar sustentável o nosso projeto. Claro. Não dá para vender só pão, né? Não dá para vender só pão. E nós fizemos um espaço
que no início era para as pessoas irem comprar o seu pão, tomar um cafezinho, não é um espaço muito grande, mas as coisas foram se transformando e nós gostamos muito de receber as pessoas. Essa é a marca de vocês, né? Na Compan. E as pessoas gostam de ficar. E aí a gente foi ocupando uma área fora, assim, colocou uma mesinha, uma cadeirinha, eu trazia uma cadeirinha de casa, uma poltroninha. Até hoje. Até hoje estamos assim. Volta e meia veio uma cadeira a mais. Volta e meia, aí eu olho e falo, nossa, essa cadeira estava ali em casa. De repente ela surge na padaria. Surge na padaria. Entendi. E temos planos, assim, para ter cadeiras próprias da padaria. Claro. E também tem casa, porque em casa tá ficando as quase minhas sem cadeiras lugar para sentar. Mas eu acho que escutar isso, assim, que veio e sentir que a gente pode mudar no meio do caminho. Ótimo. Essa é uma outra... Sempre com apoio terapêutico, porque se não fosse esse apoio, em todas as avalanches que a vida nos mostrou, eu acho que a gente não teria conseguido enxergar esse caminho. E a amplitude que tem, né? Então, quando você fala disso de novo se render, né? O que é? Cresceu. Parece que nasceu crescido, né? Não nasceu só uma padaria quando vocês montaram ali. Nasceu o que é a cara de vocês. Além da padaria, que é isso que você estava trazendo, né? De gostar de receber as pessoas, de gostar de cozinhar, de estar todo mundo junto, muitos amigos sempre, família sempre, todo mundo junto. Como é que isso não iria se refletir lá, né? Então, isso é muito vocês, né? E vocês são pessoas gostosas de estar junto, né? As pessoas gostam de estar lá com vocês, não é isso? De bater um papo, de ir lá é muito conversar gostoso. Um pouquinho. É muito gostoso isso, a história que a gente vai construindo, né? E que nem a Ju falou, a gente tem muito disso de acolher, né? E o café também entra, né, nessa história, e aqui complementando a Ju, a gente tem, enfim, um dos pilares, né, do nosso negócio, que é de valorizar o pequeno empreendedor da região, enfim, o produto artesanal, o produto sustentável, enfim, isso é algo que é importante para a gente. E o café também entrou nessa história seguindo essa linha, né? Então, a gente está trabalhando com o café da torrefação coletiva ali da Júlia, do Café à Mão. Que legal. Que é super legal. Coletiva, que é de fazenda, plantado por mulheres. Que legal. Colhido por mulheres, torrado por mulheres. Toda uma proposta bem do pequenininho, de incentivo mesmo, né? Que lindo. E uma torre especial para nós. Muito bom. Eu já tomei lá, agora eu vou tomar em casa. Adorei este presente. Então, isso é amor, né? Com certeza. Tudo isso, né? Sim. Toda essa construção de vocês. Eu acho bem legal vocês lembrarem disso, né? Relembrar essa construção toda e o tanto que isso é a história de vocês, é a cara de vocês estampadinha ali na padaria e o jeito que vocês se relacionam, que tem liberdade, tem confiança, tem admiração, né? Muito. Até é legal ter mencionado a história da semente, porque eu tô fazendo uma apresentação interna para os funcionários, né? Que a gente, enfim, para a equipe. E cada um vai falar sobre a sua área, enfim. E eu vou falar um pouco sobre o geral também, né? Vai rolar uma dinâmica bem bacana. Boa! E uma das sementes, né, que a gente, no início, quando fez o planejamento do plano de negócios, tinham 4 sementes e uma das sementes era o amor. Olha só, era uma das sementes. É verdade. Que lindo. Lá atrás. Lá atrás, antes de, inclusive, de ser Compan, né, antes de ter um nome.
tinha essas sementes. E o amor era uma delas. Era amor, respeito, saúde e resiliência. A sustentabilidade está dentro disso tudo. Tudo isso, né? Tá. Fala de novo. Amor, saúde, respeito e resiliência. Isso. É a cara da relação de vocês, né? Perceberam? Essas eram as sementes, enfim. Depois tem outras coisas, mas isso... Que lindo. E é isso, né? Um relacionamento, um negócio, uma vida sem essas quatro sementes, até acontece, mas é muito mais saudável poder viver com essas 4 sementinhas sendo regadas para crescer, né? Com certeza. E aí, eu quero saber uma palavra do que seria, resumindo, o amor para vocês hoje. Eu estou numa etapa de névoa mental. Como assim? Sim. Uma etapa nova na minha vida. Que eu estou aprendendo a lidar com ela. Mas a palavra que eu quero lembrar, vamos ver se vocês podem me ajudar. Bom, eu penso, assim, a primeira... Não. Bom, talvez... Não vai, se for, a gente vai dizer que não valeu. Daí eu mudo. Tá bom. Não tem problema. Tá bom. Não vamos criar um problema por causa disso. Não. Sem briga. Isso. A gente briga depois. Isso. Eu vou pensar... Você vai brigar comigo? Eu vou pensar e depois a gente briga. Ou não briga. Não, mas a palavra que eu pensei, e eu acho que está conectado um pouco sobre tudo que a gente falou, né? Que é apoio. Pensei nessa palavra, apoio. Amor, apoio. Ótimo, bonito. Que a gente... Apoio no sentido de estar junto, né? De suporte, de estamos junto, né? Boa. Tem muito a ver com o meu esporte também, né? Enfim, apoio é isso. Foi a primeira que me veio. Não era a tua palavra? Não era. Não, definitivamente então, não. Que bom. Não era. Então vamos. Mas eu me sinto no apoio, muitas vezes. E me sinto muito apoiada. Né? Dentro dos altos e baixos que passamos, cada um passa, né? Que eu acho que isso não é assim, passamos juntos, os dois sobem, os dois descem. Eu sempre igual em todos. Não é assim, um tá lá, o outro tá aqui, outro tá puxando o outro, quando vê que o outro desce, tem que falar, não, peraí, agora é minha vez de... eu acho que a gente passou muito. Esse é o apoio, né? Por isso. Bonito. E... começa com S, a minha palavra. Você ainda não lembrou? Não. Eu não consigo. Ela tem a ver com sintonia. Sincronicidade. Não, é quando a gente... Tem uma palavra assim, né? Serendipity. Quando a gente tem muita confiança na outra pessoa e dentro de tudo que acontece fora, nós sabemos que nós temos que ter a sintonia, para Entendi. Eu sei olhar para dentro, para olhar para esse Não casal. sei qual. Já vai ver. Antes de se render ao que está acontecendo fora. Sabe? Seria... algo como uma... Eu sempre falo que a gente tem que ter isso. Cumplicidade. Isso. Não começava com essa. Essa palavra. Cumplicidade. É simplicidade. A simplicidade é fundamental. A simplicidade é algo... Cumplicidade. Cumplicidade. E às vezes a gente se perde nisso, e muitas vezes durante esses anos nós nos perdemos nessa cumplicidade. Sim, que é natural também. Mas para mim é fundamental. Muito, muito. Porque senão a gente não tá no casal, né? A gente não tá, o casal não tá junto.
tá mais conectado com o fora do que com vocês. E é muito interessante quando você traz isso, Ju, de cumplicidade, porque muitas vezes um relacionamento, quando tem filhos, acaba priorizando filhos e vai perdendo a cumplicidade do casal. E isso chega a uma hora que não sustenta, porque primeiro é o casal, depois são as outras coisas, inclusive os filhos, né? Que se o casal não tá bem, não vão tá bem também. Então, cumplicidade e apoio são duas sementinhas que podem começar a ser regadas novamente. Já são regadas, mas elas podem ser até um chamadinho aí para esse presentinho de Dia dos Namorados desse ano, né? Cumplicidade e apoio. Eu acho que bem interessante. Até a gente fala, vamos fugir das crianças e comer um sushizinho e tomar um vinho. Isso. Não guarda um chocolate no armário? Total. Então, só pra gente? Total. Pode. Não tem problema. Ele guarda, mas as pessoas acham. Não guardou bem guardado, eu acho. Muito bem. Mas então, a gente aproveita para encerrar com apoio e cumplicidade. Gostei. Que lindo, 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 lindo. E eu quero falar uma coisa que eu acho bem importante, mesmo você tendo trazido o quão romântica tu és, né? O romantismo, e tu até fez pão de flores, de rosas, né? Para esse romantismo aparecer, que é algo do amor ser só romântico. E muitas vezes nós romantizarmos o amor. Acho que é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, que muitas vezes a gente fica tão preso nisso e esquece que o amor tem perrengues duros, né? Então, que vocês e todas as pessoas possam lembrar que o amor é sim romântico, é sim lindo, maravilhoso e também é bastante difícil. E o apoio e a cumplicidade nessas horas são as grandes chaves para a gente poder seguir, né? Porque senão é muito fácil desistir, né? Sim. Então, que a gente possa, com vocês, depois dessa... Dá uma mãozinha aqui, todo mundo. Tão legal, adorei ter vocês aqui. Obrigada. Que a gente possa sustentar. Uma delícia. Né? Mais esse amor com apoio e cumplicidade. Cumplicidade. E o teu apoio na parte que não é tão romântica do amor. Aliás, talvez nada romântica. Né? Quando a gente trouxe várias questões para ti, nada românticas. O apoio que a gente encontra nesse processo terapêutico, ele é fundamental. Que bom. Para a gente se escutar, se olhar. E hoje eu estava até pensando, como que eu conheci a Fábia? Qual é a primeira lembrança que eu tenho dela? E eu lembrei que a minha mãe dava um abraço numa pessoa diferente, meio diferentona. E ela dava um abraço assim tão diferente. Comecei até a ficar com ciúme. Eu falei assim, quem que é essa pessoa aí? Abraçando a minha mãe. Que minha mãe abraça sim. Querida. Essa amada da tua mãe, né? E aí, estamos aqui. Era uma pessoa que abraçava, né? Meu Deus. E eu entrava naquela escola, quando ela tava ali na rampa, a gente se agarrava mesmo. No meio da rampa, de dar voltinha. Eu catava ela no colo, dava voltinha. Eu achava uma coisa assim. A gente era bem escandalosa nesse abraço. Mas um amor incrível, né? Ângela maravilhosa. Do trabalho, de saltinho, não cheguei. Chegava aquela mulher cheia e falava, como você quer com a minha mãe? Muito o que minha mãe quer com ela? Isso. Que eu acho que era isso. Que bom, e maravilhosa. Agora tá tudo explicado. Eu fico muito feliz de participar dessa família desde aquela época de conhecer a especialeza da tua mãe e ver vocês nela, né? Tu ia ler um pouquinho. É tão bom, tão bonito. E tu também, né? Que foi a gente se conheceu no rugby, né? Eu acho que foi mais por ali, né? Sim. Quando o Yuri ia lá. Se encontrava certamente na escola. Sim. Apesar dos nossos filhos não estarem na mesma turma, né? Na mesma sala e tal. No mesmo ano.
Mas foi no rugby que a gente começou Aproximou, né? a conversar Sim, e se sim. conhecer mesmo, né? Que bom. Que também foi uma fase super legal. Meu Deus, uma delícia que eram aqueles sábados. Muito bom. Sinto saudades. Também sinto saudades. Gostoso mesmo. Eles cresceram tudo, né? Pois é. Ai, mas tá bom, agora dá pra gente fugir mais um pouquinho, né? Boa. Não é? Plano de fuga é bom. Adoro. Obrigada, queridos. Muito bom. Muito Nós que bom. agradecemos. Que a gente siga muito tempo juntos aí. Um beijo. Beijo. Gente, obrigada e logo a gente se vê de novo. Tchauzinho.